Me acompanha no vídeo enquanto eu te explico o novo experimento que aconteceu lá nos Estados Unidos? Imagina viver num país onde é proibido transportar, fabricar e vender bebidas alcoólicas, onde de uma hora para outra beber uma cervejinha ou um vinho com seus amigos vira crime, e quem faz isso precisa se esconder em bares secretos através de portas escondidas e entradas com senha. Parece cena de filme, né? Mas essa foi a realidade dos Estados Unidos entre 1920 e 1933, um período que ficou conhecido como Lei Seca ou, como alguns chamavam, o Novo Experimento. A ideia parecia simples: acabar com os males causados pelo álcool, reduzir a violência, combater a pobreza, salvar famílias, mas o que aconteceu foi completamente o oposto. Ganhos se fortaleceram, a violência aumentou, a corrupção tomou conta do governo e o jazz arrumou um lugar para florescer dentro dos bares clandestinos. E esse vídeo é sobre essa história, como uma tentativa de moralizar o país acabou criando um dos períodos mais caóticos e culturalmente vibrantes da história americana. Do surgimento do Al Capone, à explosão do jazz, passando por leis, revoltas e contradições. A Lei Seca não foi só sobre parar de beber, foi sobre controle, resistência, cultura e os efeitos colaterais de uma ideia que era boa demais para dar errado. Para entender por que os Estados Unidos decidiram banir o álcool, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá para o final do século XIX e início do século XX. Nessa época, o consumo de bebidas alcoólicas fazia parte do cotidiano americano. Mas não era só uma cervejinha depois do expediente. Era de café da manhã, almoço, jantar e em quantidades absurdas. Isso gerava uma série de problemas sociais. O alcoolismo estava diretamente ligado à violência doméstica, abandono de famílias, pobreza e a queda na produtividade no trabalho. Nas grandes cidades, os bares estavam praticamente em todas as esquinas, e muitos agiam em parceria com redes de prostituição e jogos ilegais. Muita gente chegava a isso como um cenário de decadência moral. Foi nesse contexto que surgiram os movimentos pela temperança, liderados principalmente por grupos religiosos protestantes e mulheres. Essas organizações, como a Women's Christian Temperance Union e a Anti-Saloon League, defendiam que o álcool era o grande mal da sociedade, e proibi-lo transformaria o mundo num lugar mais pacífico, justo e saudável. Esses grupos não eram pequenos, eles tinham muita influência política e social e começaram a pressionar o governo através de campanhas, protestos e lobby direto no Congresso. Aos poucos eles foram conquistando diversas regiões dos Estados Unidos, principalmente aquelas mais conservadoras do interior. Enquanto isso, o país vivia outras transformações. A industrialização acelerava, os imigrantes chegavam aos milhões e o medo de perder os valores tradicionais só crescia. A ideia de limpar o país do álcool parecia para muitos o jeito de manter a ordem num mundo que mudava rápido demais. E foi assim, com a promessa da cura moral e o progresso social, que o caminho para a Lei Seca começou a ser pavimentado, com boas intenções, mas sem nem imaginar as consequências. Com a pressão do movimento moralista ganhando força e o apoio de grande parte da população, o Congresso americano aprovou, em 1919, a 18ª emenda à Constituição dos Estados Unidos. Essa emenda estabelecia a proibição da fabricação, venda e transporte de bebidas alcoólicas no país, mas ela não entraria em vigor sozinha. Para transformar essa mudança em algo aplicável no dia a dia, foi criada uma lei complementar, o Volstead Act. Essa lei ficou responsável para definir exatamente o que estava sendo proibido, e uma das definições pegou muita gente de surpresa. O Volstead Act classificou como bebida intoxicante qualquer líquido que tinha mais de 0,5% de álcool por volume. Isso significava que até as bebidas consideradas mais leves estavam fora da lei. A Lei Seca começou oficialmente em 17 de janeiro de 1920 e as expectativas eram enormes. Seus defensores acreditavam que, sem o álcool, o país seria mais produtivo, pacífico e moralmente elevado. Mas já nos primeiros meses eles perceberam que a prática ia ser bem mais difícil que a teoria. Alguns cidadãos obedeceram, mas a grande maioria, principalmente nos centros urbanos, simplesmente ignorou. Até porque o hábito de beber fazia parte da cultura, da vida social, e o desejo de continuar bebendo não ia sumir só porque a lei mudou. Pior ainda, as pessoas começaram a procurar meios ilegais, e assim nascia um mercado que estava pronto para ser explorado. Um mercado onde o álcool ainda circulava, só que nas mãos das pessoas que sabiam esconder, subornar e, acima de tudo, lucrar. Com a proibição oficialmente em vigor, uma nova paisagem urbana começava a se formar no horizonte. Os bares tradicionais fecharam, mas não por muito tempo.
Em pouquíssimo tempo, no subsolo das grandes cidades surgiam as Pixies, bares clandestinos que funcionavam longe dos olhos da polícia, que geralmente se escondiam atrás de lavanderias, bibliotecas e até mesmo restaurantes que pareciam convencionais. A origem do nome Speakeasy vem de Speak Easy, que traduzindo seria tipo fala baixo, pega leve, que era meio que uma instrução para os frequentadores não falarem muito alto ou não falarem sobre o local. Mas apesar de todo esse sigilo e discrição, lá dentro dos bares eles eram tudo menos discretos. Com luzes suaves, música ao vivo, coquetéis diferentes, a clientela ia de operários a grandes empresários, e as Speakeasy se tornaram o coração da vida noturna nessa época. A demanda por álcool continuava altíssima, e com a venda legal suspensa, quem controlava o fornecimento estava lucrando como nunca. Começou aí a era dos contrabandistas, conhecido como bootleggers, que produziam e distribuíam em grande escala a bebida alcoólica. Era um terreno fértil para o crime organizado. As máfias viam a lei seca como uma oportunidade perfeita para aumentar o seu poder. E o Al Capone, por exemplo, se tornou uma figura lendária nesse cenário. Ele comandava um império de álcool ilegal em Chicago, movimentando milhões de dólares por ano, subornando policiais, juízes e políticos para manter sua organização funcionando sem interrupções. Enquanto o governo perdia o controle, a violência aumentava. Disputa entre gangues rivais causava um tiroteio nas ruas e o sentimento era que o nobre experimento tinha falhado terrivelmente. Mas mesmo com a criminalidade crescendo, as Speakeasies não perdiam sua popularidade. Pelo contrário, elas ganhavam mais força como espaços de liberdade, diversão e até resistência cultural. E é justamente nesse ambiente vibrante que algo começa a acontecer, uma revolução musical que mudaria para sempre os Estados Unidos. Com a ilegalidade e o caos, as Speakeasies não eram só um lugar para consumir álcool, elas também se tornaram a casa de uma nova expressão artística e cultural, o jazz. Com raízes na comunidade afro-americana do sul dos Estados Unidos, o jazz encontrou, nesses bares clandestinos, um lugar perfeito para florescer. Enquanto o álcool fluía pelas mãos do crime organizado, os sons de trompetes, pianos e contrabaixos enchiam os porões de Nova York, Chicago, New Orleans e muitas outras cidades. O jazz era vibrante, improvisado, livre, tudo o que o clima de repressão da lei seca não era. Artistas como Louis Armstrong, Duke Ellington e Bessie Smith começaram a ganhar destaque e as suas apresentações eram os grandes atrativos desses bares. Curiosamente, esse ambiente noturno e proibido criou um ambiente onde diferentes pessoas se conectavam. Brancos, negros, homens e mulheres, ricos e trabalhadores. Ali era um ambiente onde todos se envolviam, mesmo que fora dali a segregação racial ainda fosse uma pauta muito forte. Esses bares clandestinos, impulsionados pela lei seca, não só trouxeram o jazz pra gente, mas também criaram um ambiente com uma certa liberdade social. Enquanto as músicas explodiam no porão das Speakeasies, os Estados Unidos estavam tentando reprimir os seus vícios, mas isso só deixava mais escancarado as suas contradições. Com o passar dos anos, foi impossível negar o fracasso da lei seca. O que tinha começado como um projeto para promover a sobriedade se tornou um pesadelo logístico, social e político. A criminalidade aumentava, o Estado perdia o controle e a sociedade americana estava cada vez mais cínica nas promessas de ordem e progresso. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929 foi o golpe final. O país mergulhou na Grande Depressão. O desemprego disparou e o país precisava urgentemente de novas fontes de renda. E aí os opositores da lei seca ficaram pensando, e se a gente trazer a legalidade de volta pro álcool? Assim a gente vai gerar mais empregos e o imposto em cima dele vai ajudar a tirar o país da fossa. Foi nesse cenário que Franklin Roosevelt se elegeu presidente em 1932 com um discurso de reconstrução nacional. E uma das suas promessas era justamente acabar com a lei seca. Logo no início do seu mandato, lá em 1933, ele já pressionou o governo para aprovar a 21ª emenda, que revogava a 18ª e colocava no fim o nobre experimento. A legalização da cerveja foi o primeiro passo. Antes mesmo da revogação oficial, o Congresso aprovou uma lei que permitia a produção e venda de bebidas com teor alcoólico mais baixo, sob o argumento de que isso traria alívio econômico imediato. No dia 5 de dezembro de 1933, a 21ª emenda foi oficialmente ratificada pelos estados. A lei seca, enfim, chegou ao fim. Milhares saíram na rua para comemorar, mas não só porque eles podiam beber novamente, mas também porque eles sentiam que os Estados Unidos estavam voltando a ter controle. O fim da lei seca não apagou seus efeitos, muito pelo contrário, esse período entre 1920 e 1933 deixou marcas profundas na cultura, política e na sociedade americana. Em termos imediatos, a revogação trouxe de volta milhares de empregos em destilarias, bares e restaurantes. O governo passou a arrecadar milhões com os impostos em cima das bebidas alcoólicas, ajudando a financiar programas do New Deal e a recuperação econômica. Mas o impacto da lei seca ia além da economia.
A figura do Al Capone e muitos outros gangsters ajudou a moldar o imaginário coletivo sobre máfia, violência e corrupção. E mesmo depois do fim da lei seca, muitas dessas redes criminosas se mantiveram ativas, só mudaram de ramo. Já no campo cultural, a herança da lei seca é meio duvidosa, porque por um lado ela mostra como a cultura popular é capaz de resistir e se reinventar. Já por outro lado, ela expõe a contradição da moralidade americana, porque eles precisavam tanto pela ordem e conseguiram se adaptar muito rápido com a ilegalidade. Politicamente, a lei seca se tornou um exemplo de uma política mal planejada, baseada mais em ideais do que realidades. Até hoje ela é citada em debates sobre proibições e regulações do comportamento, seja em relação a jogos, à internet ou até mesmo às drogas. No fim das contas, a lei seca não foi só sobre o álcool, foi sobre controle, liberdade, rebeldia e os limites do poder estatal. Um capítulo que começou tentando consertar a sociedade só provou que no fim das contas ela é, acima de tudo, indomável. Esse período deixou lições importantíssimas pra gente refletir até hoje. Mostrou que tentar controlar o comportamento das pessoas por proibição só vai conseguir o efeito contrário do desejado. E mostrou que muitas vezes as raízes dos problemas sociais estão muito além da superfície e que não importa proibir, você tem que entender o contexto da parada antes. Eu espero que essa tacinha de vinho pela história dos Estados Unidos tenha te mostrado um pouquinho melhor de como foi essa época. Então, até a próxima!